O nosso problema é o pior. O momento que nós estamos vivendo é o momento mais difícil. Não. Deus é um Deus de tempos e é um Deus de estações. Ele é o mesmo que agiu lá e Ele é o mesmo que age nas nossas vidas. E eu queria compartilhar com vocês hoje essa passagem tão conhecida, né, de Jesus andando sobre as águas. Eu mesmo já tive a oportunidade de pregar algumas vezes aqui na igreja, mas hoje eu queria novamente revisitar esse texto e talvez por causa dessa semana, né, começa onde a gente vai aí, a gente vê já as fantasias de todas essas comemorações culturais do Halloween. E você vai numa lanchonete, já os atendentes já estão fantasiados lá de monstros, disso, daquilo, né? E eu disse, poxa, como é que será que seria o Halloween dos discípulos, né? E aí eu lembrei que teve uma época, um momento que eles confundiram Jesus com um fantasma. Confundiram Jesus e tiveram medo, né? Que teve um evento que foi uma experiência de terror para eles. Se fosse um filme de terror, passaríamos como uma experiência de terror. Primeira experiência de terror de estar à beira de um naufrágio, à beira da morte, à beira de uma situação aí, um Titanic da época, né? O naufrágio, as águas estavam turbulentas, não havia mais situação que eles podiam resolver. E aí, se não fosse piorar aquela situação, ainda me aparece um fantasma. Então, tipo assim, vou morrer mesmo, olha lá. Ó, já veio pegar, o anjo da morte já apareceu aí para ceifar nossas almas. Então, foi um momento de terror. E por mais que a gente olhe até mesmo com uma boa interpretação, né? Essa foi a TV Record, eu acho que fez essa série, né? Com uma boa interpretação, talvez a gente ainda não consiga ter a clareza do pânico realmente que aconteceu no momento em que os discípulos estavam ali nas águas. Agora, então dentro disso, eu queria revisitar esse texto, né? E pedir que o Senhor pudesse falar conosco novamente, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela quebra com todas as resistências da nossa alma, ela nos alivia, ela traz paz, ela traz esperança, ela traz cura, ela é poderosa para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque ela é Deus, é a palavra de Deus. E eu queria nesse momento orar e te pedir, Senhor, fala conosco aqui, Senhor, sobre os carentes. Há tantas incertezas no nosso coração. Talvez olhamos para esses discípulos e vemos eles passando por tempestades e podemos nos identificar em algumas tempestades que se levantaram na nossa vida. Senhor, talvez a gente olhe para esses discípulos e vê medo, ó Deus, estampado no rosto deles, ó Pai. E às vezes nós podemos também nos identificar com tantas coisas que nos causam medo, Pai. Medo do futuro, medo se vamos ter condição de pagar as nossas contas, medo com respeito a uma enfermidade que apareceu, medo com respeito a uma situação que está se desenrolando, para Deus, um rompimento, e que nós não desejaríamos esse rompimento. Senhor, eu te peço agora, fala conosco, nos encoraja, nos visita da maneira que o Senhor visitou os teus discípulos nesta ocasião. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo, então, no texto aonde descreve esta passagem. Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e foi adiante para o outro lado, enquanto despedia, e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. A multidão subiu ao monte para orar à parte. Já era chegada a tarde e estava ele ali só. O barco estava já no mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para com eles por sobre o mar. Os discípulos dando-se sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu,
manda-me ter contigo por cima das águas. E disse, então, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. E clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se e estavam no barco e o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Esse é um dos evangelhos que vai nos narrar essa história. Há outros evangelhos que nos narram também com talvez mais alguns detalhes. Mas eu queria, dentro desse texto, compartilhar algumas coisas com vocês hoje e que a gente pudesse meditar nisso. A primeira figura que me chama a atenção é que eles confundem Jesus com um fantasma. Eles tiveram medo. E quando nós vamos buscar o que significa fantasma, né, o significado é uma crença popular que a alma ou o espírito de uma pessoa que morreu, já falecida, pode reaparecer para os vivos de maneira visível ou através de outras formas de manifestação. Então a palavra fantasma significa de alguém que sucumbiu, alguém que já morreu, alguém que já faleceu. E talvez uma das crenças que poderia se ter ali era a crença das pessoas que já tinham morrido náufragas naquele lugar. Eu não sei você de que região do Brasil você é, mas cada região independente tem as suas crenças. Eu lembro um tempo que eu morei em Mato Grosso, e aí tinha uma crença de um rio. O rio tinha um lugar chamado Sumidouro, que era onde ele terminava, era um rio, eu chamava Rio Corrente. Esse rio ele andava, e de repente ele parava num lugar e fazia tipo um funil, e ele descia no subterrâneo. Ele só ia sair lá do outro lado, quase que 800, 900 metros à frente. Ele saía de novo na flor da terra e continuava o rio. E aí havia muitas conversas a respeito daquele sumidouro. Havia muitas lendas. Ali diziam que era um lugar de desova de cadáveres, aonde os bandidos matavam as pessoas e botavam ali para não encontrar mais o corpo, porque uma vez que entrava ali, saía todo espedaçado do outro lado. Outros diziam que por dentro daqueles 800 metros era tudo de diamante, esmeraldas e pedras preciosas. E muitos morreram tentando passar lá por dentro para ver se tirava diamante. Outros diziam que ali aonde fazia aquela volta aparecia alguns espíritos e se a pessoa ficasse muito, os espíritos traziam para baixo do sumidouro. E havia então vários tipos de lenda. Eu não sei a sua região, mas não é difícil a gente achar essas coisas. Quando você vai para o Amazonas, por exemplo, né, esses dias eu até comentei que meu pai comprou lá do Pará, na verdade no Pará, uma carranca, que era aquele negócio que eles colocavam na frente da navegação, e se dizia que aquela carranca, aquele entalhe na madeira que se colocava na proa do barco, era para ir à frente da navegação, para espantar os espíritos da má navegação, do naufrágio, dos problemas que podem acontecer. Então, se eles colocavam aquilo ali, não era por artesanato, é porque eles acreditavam em algumas histórias, em alguns fantasmas. Quem sabe os discípulos também não tinham sido, de alguma maneira, influenciados desde criança, porque eram pescadores, de histórias de pescadores. Quantos já não viram histórias de pescadores? Olha, aqui nesse lago, tem um bicho aqui que nunca foi identificado. É o monstro do lago Ness. E ali, quando ele levanta, ele engole uma embarcação inteira. Quando ele aparece, é porque ninguém sobrevive. Ninguém que está embarcado sobrevive. Eu não sei qual eram as histórias, mas com certeza é essa motivação dos espíritos de quando viram Jesus, dizer era um fantasma. Quem sabe foi embasado em histórias, de que olha aí, é real, está acontecendo.
Olha aí, nós vamos morrer mesmo, só o que faltava, é um sinal de que ninguém vai sobreviver. Apareceu o fantasma. Agora, então os fantasmas, eles são criados por lendas. Eles são criados por pessoas que vão passando, né, de pai para filho, de os mais velhos. Eu lembro a minha esposa que ela dizia que ela tinha uma prima, e então de vez em quando eles iam para a fazenda, ali em Goiás, e lá ela juntava as primas todas, e tinha uma delas que era terrível, porque ela pegava e apagava, meio que apagava a luz, deixava tudo, ficava tudo aquelas meninas no quarto, e ela começava a contar histórias de terror, histórias de aparecimento de mula sem cabeça, histórias de aparecimento do cavaleiro não sei o quê, história de um bicho que comia os bezerros e levava as crianças. Quantos já não ouviram coisas assim, principalmente em fazendas? Não é? E parece ser até uma diversão para as crianças, ficar ouvindo essas coisas, e aí ficavam dormindo tudo agarradinho, uma com medo à noite. Coisa de menina, né? Aquela noitinha do pijama de terror. Então, muitas das histórias acontecem e elas são geradas por lendas. Lendas talvez que alguém inventou, lendas talvez de algum contador de histórias que trouxe para lá, mas elas se transformam em crenças, que parece que em algum momento são inofensíveis, mas podem nos limitar. Por exemplo, quando nós começamos a igreja em Balneário Camboriú, uma das lendas modernas não era de um fantasma, mas era um fantasma para as famílias. Como assim, pastor? Porque disseram para mim, para o pastor Mike, disseram: olha, igreja aqui vai ter muito problema. Aqui é a cidade da separação de casais. Aqui os casais se separam. Aqui as famílias não se constituem, não tem famílias. E aquilo parecia ser só uma afirmação, mas já era uma lenda. E uma lenda se transforma em uma crença. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e comecei a pastorear, alguns pastores disseram: olha, isso aqui, cuidado, não tenha muita perspectiva, não seja muito otimista, não. Pastorear imigrante é a pior coisa do mundo. Isso aqui é um cemitério de pastor. Vem para cá para ser enterrado vivo. Foi quase verdade, mas não foi. Né? Mas assim, quantos de vocês não ouviram lendas com respeito a imigrantes? Cuidado quando você for no supermercado, não vai em tal hora, porque imigração geralmente está em tal lugar. Se você não parar no stop dentro, você vai ser deportado. Tem gente que olha uma placa de stop e já começa a tremer. Acha que imigração está atrás da placa de stop. Eu estou aqui falando algumas coisas, mas quantas lendas vocês ouviram por causa de pessoas que passaram por situações ou que ouviram falar e passam para você como uma crença real. Parece que são inofensíveis. Parece que não tem problema, parece que não vão provocar. Pastor, mas até que você comece a entrar em um caminho que se pareça com aquela crença. Olha, essa cidade é separações de casais, e aí eu entro numa crise no meu casamento, e eu tenho uma sentença que foi colocada na minha mente: eu estou na cidade de separações de casais, aí daqui a pouco eu estou, isso está acontecendo porque eu estou na cidade de separações de casais, eu não tenho como ir contra isso, e aí você começa a justificar o seu problema conjugal, você começa a justificar e acreditar que aquilo que te falaram é real, e é tão real que agora está acontecendo comigo. Ou outras crenças com respeito a limitações, porque você é imigrante,
porque você imigrou para cá muito novo, ou porque você imigrou muito velho, ou porque você não tem a língua dessa maneira, ou porque isso ou por aquilo. Quantas coisas que a gente ouve, não dá, não dá, não pode, não dá, não pode. Eu acho que se a gente fosse colecionar os não dá e não pode, e cada um pagasse $100 para nós, a gente ficaria milionário sem precisar trabalhar na América. Não é real? Alguém já ouviu algum não dá e não pode aqui? Ou só eu? Porque você só vai ouvir não dá e não pode se você se mover em direção ao progresso. Ninguém vai falar não dá e não pode se você não quer fazer nada. É a hora que você se levanta para dizer: eu vou abrir uma empresa, eu vou prosperar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou realizar, eu vou me casar, eu vou. Quando você diz que vai fazer, é quando se levantam a turma do não dá e não pode. Mas elas não falam somente porque elas não gostam de você. Pessoas que falam que não dá e não pode, muitas vezes elas até gostam da gente, mas elas ouviram uma crença e simplesmente não dá e não pode. Então elas estão só repassando uma informação que elas tiveram. Eu lembro uma história que a gente até conta em encontro de casais, de um casal recém-casado que o homem foi, comprou um peixe ou pescou, não sei, maravilhoso e tal, e aí, puxa, enquanto de casais, trazer peixe para dentro de casa é brincadeira, né? Logo no começo, recém-casado, mas esse cara era muito de fé, trouxe um peixe e falou: amor, faz esse peixe para a gente. E aí quando ele chegou na hora de comer, vem ela com um pedacinho assim do peixe. Eu falei: mas cadê a cabeça do peixe? Eu tirei. E cadê o rabo, o restante? Eu tirei. Mas por que você não fez ele inteiro? Ele ia ficar tão bonito. Aí, porque a minha mãe sempre tirou a cabeça e o rabo do peixe, com a cauda. Tá bom. A mulher ficou meio assim, ligou para a mãe à noite: mãe, eu fiz um peixe para o meu marido, sempre a senhora fez assim, tira a cabeça, tira a cauda. Por que você tira a cabeça e tira a cauda? Ela disse: não sei, filha, sua avó sempre fez assim. E aí a mãe ligou para a avó e diz: mãe, a sua neta me ligou hoje perguntando assim, 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 e eu fiquei curioso também. Por que a senhora sempre tirou a cabeça e a cauda? Ela disse: ai, o seu avô queria tanto, sempre gostou do peixe com a cabeça e a cauda, mas a gente tinha só uma panelinha, e ela era pequena e não cabia a cabeça e a cauda. Aí eu tinha que tirar a cabeça e a cauda. Então tem coisas que nós vamos repetindo, por causa da impossibilidade de alguns, aquilo vira crença hoje. Porque alguns fizeram da maneira errada, agora eles dizem para você: não, você não vai conseguir, não vai dar certo. Então o fantasma, ele vem das lendas que são criadas. E nós estamos vivendo também um tempo de lendas urbanas. Talvez não é a lenda da navegação, mas é as lendas daquilo que a gente ouviu e que no momento que a gente está passando por algo parecido, parece que elas vêm na nossa cabeça. Ah, está vendo? Bem que me falaram aqui é cemitério de pastores, o que eu estou fazendo aqui? Não, bem que me falaram, pastorear migrante é difícil, porque eles são tudo, eles não vieram por causa da igreja, eles vieram para fazer dólar, isso e aquilo, está certo, então eu não preciso nem me esforçar, então é assim mesmo, então, ei, não, ou foi Deus que me mandou para cá, ou não foi Deus? Quando a gente vê aqui esse texto, a primeira coisa que a gente vê é uma ordem, não é um pedido, e não é uma sugestão, mas é uma direção divina. Disse Jesus a eles, os ordenou, diz o texto: ide e passai para o outro lado do lago. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, meu irmão, é que se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa para realizar. Quando Neemias
fica com o coração abatido porque ele ouve falar de Jerusalém que estava destruída. Ele vai orar ao Senhor e ele pede ao Senhor se Deus poderia usá-lo de alguma maneira para mudar a situação da sua cidade, Jerusalém. E Deus sim, disse sim, sim, e liberou uma palavra. O que Neemias tinha? Dinheiro? Não. O que Neemias tinha? Influência? Não, ele era um copeiro. O que Neemias tinha? Madeira, autoridade espiritual? Era um sacerdote? Era alguma coisa? Não, ele não era nada. Ele era um copeiro imigrante num país que não tinha nada a ver com Jerusalém, mas ele tinha uma palavra de Deus. E por essa palavra, ele se encoraja a ir falar com o rei, porque o rei percebeu que havia algo nele diferente, e diz: o que você tem, Neemias? Não me esconda o que está no seu coração. E ele disse: rei, eu não vou te esconder, está no meu coração de reconstruir a cidade de Jerusalém, que está queimada. E aí o rei disse: o que você precisa? E ele diz: eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e eu preciso de um tempo. E o texto diz que aprove dizer a Deus o tempo que eu ao rei, o tempo que eu ia necessitar, o dinheiro que eu ia precisar, os recursos que eu ia precisar, e o tempo que eu ia voltar. E o rei disse: vai. Ele começou com uma palavra. E o texto não diz que ele foi pedir ao rei. O rei que o consultou: o que você tem? Fala para mim. Quando Deus nos dá uma palavra, Ele envia pessoa com os recursos, Ele envia pessoas que podem nos ajudar nisso. Então tudo que você precisa é uma palavra. Só que a palavra que Deus vai te liberar, em algum momento talvez ela vai confrontar com uma lenda que você ouviu. Talvez no momento que a palavra que Deus te liberou, você vai para lá, você vai levantar uma igreja poderosa, que me ama, uma igreja que vai crescer, que vai multiplicar, e vão ser uma igreja de imigrantes, mas eles terão uma só linguagem, uma só visão, e vai acontecer isso e aquilo, e você vai pregar para os americanos, e vai acontecer isso e aquilo. Talvez no trajeto desta palavra que Deus liberou no meu coração, eu vou ser confrontado com a lenda que está naquele lugar. A lenda de que igreja de imigrante não cresce, a lenda de que imigrante não se compromete, a lenda de que imigrante não tem nem aí com Deus, ele quer dólar, a lenda de que os pastores são assim, 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 a lenda que é a competição da religiosidade, a lenda disso. Pastor, mas isso é uma realidade, não é lenda. Eu sei que é uma realidade, mas mais real é a palavra que Ele liberou na minha e na sua vida. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Sempre que Deus te der uma palavra, uma lenda se aproximará para confrontar essa palavra. E como é que as lendas nascem? Como é que os fantasmas nascem? Os fantasmas nascem das lendas, mas também os fantasmas nascem dos nossos medos. A gente fabrica fantasma. O seu medo fabrica fantasmas. O seu medo projeta um futuro que não existe, mas que vai existir por causa da crença que se estabeleceu. Uma piada que tinha um cara que era muito estúpido. Pensa num cara estúpido, pavio curto, sem paciência, e ele estava viajando, e de repente furou o pneu do carro, e ele vai trocar o pneu e não tem o macaco para levantar o carro, e não tinha nada lá perto, tinha posto de gasolina, não tinha nada. De repente passa um rapazinho de bicicleta, e ele diz: olha, furou o pneu. De uma maneira estúpida, fala com o menino: não tem macaco? Ele diz: senhor, desculpa, mas aqui não tem nada.
Tem ali na frente uma fazenda, tem ali um senhor também, que eu tenho certeza que ele tem macaco, porque ele tem carro. Mas eu já vou lhe avisando, ele é muito estúpido. Aí o cara pensou, quer saber de uma coisa? Que eu não vou lá buscar esse macaco, vou ficar aqui. E foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. Ele disse, não é possível que eu vou ter que ir lá pedir um macaco para o cara, ele é estúpido. Não é possível. E daqui a um pouco ele disse, não vai ter jeito mesmo, vai anoitecer. Começou a caminhar, e já começou a dizer, ele é estúpido, ele vai me falar isso, eu vou falar isso. E ele vai falar isso, e já vou pegar, e já vou fazer desse jeito, e tal. E aí, não sei, eu tenho certeza, ele foi chegando, quando chegou na porta, ele bateu, não vou embora. Estúpido, né? Daqui a pouco ele... Alguém já abriu, o que é? Falou, quer saber de uma coisa? Eu não preciso do teu macaco, se vira com ele. E foi embora. Tem gente que é assim, que é tão estúpido, que gera tanto que não vai dar certo, que ele mesmo é o maior sabotador do futuro dele. Eu sabia que não ia dar certo, eu nem preciso dessa empresa, eu nem preciso desse casamento, eu nem preciso disso. Não precisa, claro que você precisa, mas o seu medo, a sua estupidez, fez você mesmo abortar o milagre. Vai corroendo a gente, estão entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz, o que eu temia, me sobreveio. Sabe qual que é no meu ponto de vista, agora não é um ponto de vista teológico, a Bíblia diz, mas no meu ponto de vista, conhecendo um pouquinho do mundo espiritual, e é bem muito pouco que eu conheço, sabe qual foi o maior problema de Jó? Jó que perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu as coisas, no final ele fala, né, Deus restitui, e ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe quem é Jó? No meu ponto de vista, obviamente que o principal é não conhecer Deus e conhecer só de ouvir falar. Ok. Passando isto, para mim o maior problema de Jó é que ele fazia as coisas movida por medo. Ele dizia assim, vou fazer essa oferta por mim e para minha casa. Agora eu vou fazer essa oferta para os meus filhos, porque eu não sei se eles estão fazendo coisa errada, eu não sei se eles estão... Então já vou ofertar pelos meus filhos. Ele fazia as coisas com medo de que algo ruim acontecesse com ele, algo ruim acontecesse com seus filhos, algo ruim acontecesse com as suas finanças. Ô pastor, o senhor está julgando Jó? Não, quando eu leio esse texto, eu vejo ele dizendo isto. Fazendo oferta por isso, fazendo oferta por aquilo. Fazer ofertas não está errado, servir a Deus não está errado, mas quando a gente faz isso com medo do inferno, quando a gente faz isso com medo de Deus pesar a mão, quando a gente faz isso com medo, não está certo, porque o que deve nos motivar não é o medo, mas é a fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não pelo medo. Eu vou ofertar porque senão minhas finanças vão desaparecer. Eu vou ofertar porque senão o devorador vai vir, então eu vou ser dizimista por causa do devorador. Eu não sou dizimista por causa do devorador, eu sou dizimista porque eu tenho uma aliança com meu Deus. Não pode ser por medo. Não pode ser por medo. O medo fabrica fantasmas. O medo fabrica fantasmas. Tudo que eu escrevi aqui não falei nada. Mas é o que Deus queria falar conosco hoje. Fantasmas. Quais são os fantasmas que hoje estão nos impedindo? Quais são os fantasmas? De tudo que eu vou falar ali, eu só lembrei de uma coisa agora que é interessante, que eu não tinha falado ainda nesse texto. Quando Jesus vem caminhando, eles têm que romper estas barreiras das crenças, das lendas e dos medos pessoais. E os discípulos, os que mais conseguiram demonstrar o rompimento disto, foi Pedro. Porque ele diz assim,
Se o Senhor é maior que a lenda, se o Senhor é maior que os meus medos, entre aspas, deixa eu ir ter contigo, deixa eu caminhar sobre toda a situação que eu estou vivendo. E para que ele pudesse fazer isto, ele teve que sair do barco. E hoje, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou assim: sabedoria é saber sair dos barcos que estão afundando. Às vezes a gente está em relacionamento que está afundando, um namoro que não é bênção. Às vezes a gente está numa prática que não acrescenta nada, não é bênção. Está afundando, só traz desgraça. Às vezes a gente está envolvido, tem uma parceria, uma sociedade com pessoa que não deveria ter tido. E a gente fica prorrogando a decisão de sair desse barco. Eu não sei o que motivou, mas quem sabe foi a chegada de Jesus. E ele disse: eu quero sair do barco que está afundando e quero experimentar algo diferente. Eu quero caminhar sobre as águas. Eu quero caminhar sobre as águas. Saber sair é sabedoria. Porque eu não posso sair porque eu estou sendo açoitado pelas ondas. Eu não posso sair porque o barco é fraco. Eu não posso sair porque já é a 4ª da vigília, já estou muito tempo aqui, não estou vendo resultado. Nada disto pode me motivar a sair. Eu só posso sair quando eu não vejo Jesus no lugar aonde eu estou. Seja num relacionamento de namoro, seja numa parceria de negócio, seja onde for. Estar com Jesus não quer dizer que a gente está livre de tempestade, porque tem um outro texto na Bíblia que diz que a tempestade se levantou e Jesus estava no barco. Então tempestade não pode fazer eu sair. Medo não pode fazer eu sair. Porque o que tem de gente que diz: ah, pastor, eu estou largando minha mulher, por quê? Então Deus falou comigo que era hora de sair. Falei: ah, meu irmão, cadê aquela tábua que eu guardo aqui atrás, que eu quero dar nas costas desse infeliz? Não, pastor, Deus falou comigo que eu tenho que ir para um outro lugar, para uma outra igreja. Eu falei: porque se Deus falou contigo, quem sou eu para falar alguma coisa? É um tal de Deus falou, Deus falou, Deus falou. Ei, eu não quero saber se Deus falou, eu quero ver se você está vendo Deus nessa atitude. Você está vendo Jesus nessa atitude? Você está se aproximando de Jesus com essa atitude? Essa atitude vai fazer você sair e se aproximar dele. Porque senão vai fazer você se aproximar isso na nossa casa. Outros dizem assim: pastor, lá na minha casa aconteceu isso, todo mundo quebrou dessa maneira. Quer dizer, você já está com uma crença que se você quebrar, a culpa não é sua, é porque isso acontece na sua casa. Olha como as crenças são sutis. Olha como as crenças são sutis. Quais as crenças, quais as lendas que impede você de alcançar aquilo que Deus ordenou você alcançar? O texto diz que eles chegaram do outro lado do lago e havia muitos milagres esperando eles. Eu quero dizer algo para você: se Deus ordenou, nós vamos chegar do outro lado do lago. Nós vamos vencer os fantasmas que nos impedem, as crenças que tentam nos assustar. Aí eu tenho que falar isso aqui. Quando eles disseram: Jesus,
És tu. Jesus responde para eles e diz: não tenham medo, sou eu. Sabe por quê? Porque a alma deles estava agitada, mais que o mar. E aí eu aprendo uma coisa: não são as tempestades externas que nos afundam, são as tempestades internas. É as tempestades que você suporta, que você recebe, que você dá asilo a elas. É estas tempestades de dúvida, de ansiedade, de nervosismo, as tempestades internas, elas têm o poder de nos naufragar, as externas não. Se eu estou em paz com Jesus, debaixo da palavra, e não permito que a minha alma esteja ansiosa, medrosa, lá fora tudo vai se acalmar, e eu não vou afundar.